Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco de o que é a substância, mistura, substância pura, não pura, simples, composta. Tem muita coisa aí que ainda é um mistério. O povo faz um bicho de 7 cabeças, uma coisa que é simples, beleza? Então eu coloquei aqui um esqueminha para vocês, para a gente dar uma quebrada nessa questão de substância e mistura é coisa que eu não entendo, que eu não aprendo. Não, bem simples, bem tranquilo. Dessa vez você vai entender de uma vez por todas, beleza? Então, para começar, a gente tem uma parte da química chamada de diagrama de fases, certo? O que é esse diagrama de fases? É um gráfico que vai medir o quê? Um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Mas, Gilmar, o que é ponto de fusão? O que é ponto de ebulição? Não sei o que é ainda. O que é ponto de fusão? Em um vídeo anterior, a gente falou que quando a substância ou uma mistura ela sai do estado sólido para o estado líquido, ali a gente tem uma transformação chamada fusão, certo? Então, o que seria esse ponto de fusão? É a temperatura que uma substância ou uma mistura atinge, certo? Que a partir dali ela entra em fusão. O sólido começa a derreter, começa a virar líquido, beleza? Isso é ponto de fusão. O que é ponto de ebulição, João? A gente viu também em um vídeo anterior que a passagem do líquido para o vapor é chamada de vaporização e uma dessas vaporizações é ebulição, certo? Então, o ponto de ebulição é o quê? É uma temperatura que aquela substância ou aquela mistura atinge e deixa de ser líquido e passando a ser gás, certo? Então, ponto de fusão, ponto de ebulição é isso. E o que é que o diagrama de fases mostra? É um gráfico que mostra exatamente aonde é o ponto de fusão da substância ou da mistura e também mostra o ponto de ebulição, certo? Então, vamos ver aqui para o quadro. Olha lá. Aqui, tem um diagrama de fases, certo? Como qualquer outro, certo? Deixa eu vir para o lado de cá, para eu não sumir aí para vocês, certo? Aqui a gente tem um diagrama de fases. Como eu disse para vocês, é um gráfico, certo? Que vai mostrar pontos de fusão, ponto de ebulição. Beleza? Vou pegar aqui o giz. Tá aqui, esse carinha aqui, é o ponto de fusão. É aonde essa temperaturazinha aqui, é a temperatura que essa substância pura, a gente vai já falar aqui o que é uma substância pura, certo? Essa substância pura, ela se transforma, começa a se transformar de sólido para líquido. Tá vendo que aqui, ela está coexistindo os dois estados, o sólido e o líquido, a partir desse ponto, que é o ponto de fusão. Beleza? Então ele vai coexistir aqui os dois, só que vai ter uma hora que ela vai se transformar em líquido e vai ficar só líquido. Então, nesse intervalo aqui, de tempo e de temperatura, até chegar no ponto de ebulição, ele é só líquido. A substância assim, pura aí é só líquido. Beleza? Quando eu chego no ponto de ebulição, o que é que acontece? Aí passa a coexistir os dois estados, o líquido e o gás. Certo? Por quê? Aí o líquido está se transformando em gás. Beleza? Então, está coexistindo os dois aqui no ponto de ebulição, só que vai chegar uma hora que aqui vai ser só gás e daí para frente. Certo? Então,
Foi o que eu falei para vocês. O que é diagrama de fases? É um gráfico que mostra ponto de fusão, ponto de ebulição de uma substância ou de uma mistura. Certo? Só que aqui, ó, vocês podem perceber aqui que essa passagem aqui, ó, e essa, ó, onde existem os dois estados ao mesmo tempo, né? Aqui o sólido mais líquido e aqui o líquido mais o gás, aqui, ó, elas são constantes. Isso é característica de quê? De quem? De substâncias puras. Ah, Gilmar, então o que é uma substância pura? É uma substância onde naquele ambiente, naquele meio, só existe ela e mais nada. Entendeu? Então, o que é você ser puro para a química, né? Uma substância ser pura. É naquele ambiente só ter ela, só dá ela. Não dá mais ninguém, só dá ela. Beleza? E a gente pode ter substâncias puras simples e pode ter substâncias puras compostas, né? Tá o Szinho aqui que faltou, certo? Compostas. Qual é a diferença? As duas são puras, só tem ela naquele ambiente. Mas qual é a diferença de uma pura simples para uma pura composta? Certo? A pura simples, ela é formada, né, essa substância, ela é formada por um tipo de átomo apenas. Certo? Ah, como assim, Gilmar? Perdão aí para vocês. Simples, eu tenho o O2, que é formado só por átomos de oxigênio, o O3, que é o ozônio, também formado só por oxigênio, o nitrogênio gasoso e o cloro gasoso. Aqui é só oxigênio, só nitrogênio, só cloro, só oxigênio. Substâncias simples, são puras e são simples. Só tem elas no ambiente e são formadas por um tipo só de átomo. Beleza? E a pura composta? Puras compostas, você tem só aquela substância no ambiente, porém ela é formada por dois ou mais átomos. Certo? Aqui, ó, no caso da água, é uma substância pura, é composta, porque eu tenho hidrogênio e oxigênio. No ácido clorídrico, eu tenho o hidrogênio e o cloro. No hidróxido de sódio, eu tenho o sódio, o oxigênio e o hidrogênio. Então é formado por 3 átomos diferentes. Beleza? Então são substâncias puras compostas, mas são substâncias puras. Qual é a característica delas, independente de ser simples ou ser composta? Elas apresentam sempre esse tipo de diagrama de fases. Sempre o ponto de fusão e o ponto de ebulição de qualquer substância pura, tanto faz ser simples como composta, os pontos de ebulição e de fusão delas são sempre constantes. Beleza? Então, em cima do ponto de fusão e ebulição sempre vai ser constante. Diferente das misturas. Né? Então, aqui a gente tem aqui as nossas velhas misturas, que são do tipo homogêneos ou do tipo heterogêneos. Qual é a diferença de uma para outra? A homogênea, você olha para a bichinha e só vê uma fase. Ah, tá, beleza. Mas o que é fase? Fase é todo aspecto homogêneo que você vê em uma mistura. Pô, facilitou horrores, né? Disse, mas não disse nada. Então, o que é uma fase? É tudo que você olhar para uma mistura e conseguir visualizar a olho nu. Por exemplo, se você tem água, uma mistura de água, açúcar e sal. Pouco açúcar, né, e pouco sal. Em um copo grande de água. Então, 1 litro de água, um pouco de sal, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar.
dá uma mexidinha. Quando você olhar para aquela mistura, é uma mistura, né? Tem mais de uma substância lá dentro. É a definição de mistura, né? Mistura em geral. Mais de uma substância no mesmo ambiente. Para ser substância pura, só pode ter ela. Para ser mistura, tem que ter mais de uma substância, certo? Então, nesse caso desse exemplo, temos 3 substâncias. Temos a água, o sal e o açúcar. Você misturou e tal. Dá uma olhada para essa mistura. Quantas coisas diferentes você vê? Uma. Quando você olhar, você vai ver só a água. Não é? Então, se você vê uma coisa só, ela só tem uma fase. Ou seja, é uma mistura do tipo homogênea. Você olha e vê uma coisa só. Ponto. Certo? E as heterogêneas? Tem 2 ou mais fases. Você olha e vê 2 coisas ou mais. 2 aspectos ou mais. Exemplo. Vamos lá. Água, óleo e areia. Mistura os 3. O que é que você vai conseguir ver? Os 3. Bem simples, né? Onde é que a areia vai? Para o fundo do recipiente. Você consegue ver de boa. O óleo vai para onde? Como ele é menos denso do que a água, ele flutua. Fica lá na parte de cima. E a água fica no meio lá, entre os 3. Aliás, entre os 2. Ou seja, você consegue claramente ver 3 coisas diferentes. Se você vê mais de uma coisa, aí já é mistura heterogênea. Tem 2 ou mais fases. Nesse exemplo, ele tem 3 fases. A fase óleo, a fase areia e a fase água. Beleza? Então, podemos ter misturas homogêneas, podemos ter misturas heterogêneas, certo? A gente já diferenciou aí as 2. Mas as misturas, elas têm um diagrama de fases que é só delas, certo? Diferente das substâncias puras. Então vamos dar uma olhada nas misturas agora, certo? No diagrama de fase da mistura. Aqui, ó, nesse pontozinho aqui, ó, onde ele está deixando de ser sólido para ser sólido mais líquido, aqui eu chamo de ponto de fusão. Então aqui, ó, está coexistindo o estado sólido mais líquido, certo? Aí quando ele chega bem aqui, ele vira só líquido. Beleza? Bem parecido com o das substâncias puras, né? Mas onde é que eu tenho o ponto de ebulição? Aqui, ó. Eu venho para cá, ó. Onde eu chego bem aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é o ponto de ebulição. Onde é o ponto de ebulição? Quando o líquido começa a virar vapor. É aqui, ó. Líquido começando a virar vapor. E daí para frente, daqui para frente é só gás. Beleza? Achei os pontos de fusão e ebulição. Achei. Beleza. Qual é a diferença entre os dois? Entre o diagrama de fases das misturas e o diagrama de fases da substância pura. Qual a diferença que você consegue ver aí? Vou até sair da frente aí para vocês verem. Vai. Eu tenho certeza que vocês repararam aí que na substância pura, a fase onde coexistem os dois estados, ela é constante. Tá vendo? No ponto de fusão e no ponto de ebulição, elas são constantes. Já nas misturas, você não tem essa constância nos pontos de fusão e ebulição. É aí onde você vai diferenciar só pelo gráfico se aquilo que está naquele ambiente é uma substância pura ou é uma mistura. Certo? Eu tenho ponto de fusão e ebulição constante. Então ali fatalmente vai ser uma substância pura.
independente de ser simples ou composto. Vai ser uma substância pura. Beleza? Ah, não tem pontos de ebulição nem de fusão constante. Então, fatalmente, ali vai ser uma mistura. Independente de ser homogêneo ou heterogêneo, mas vai ser uma mistura. Beleza? Então, a diferença básica entre esses dois, entre substância e mistura, e os diagramas delas, é essa. Beleza? Certo? Só que a gente tem também, nas misturas, uma coisinha, um detalhezinho que pega muita gente nas provas por aí afora. Certo? Eu vou dar uma apagada aqui no geral e vou colocar só esses dois casos específicos das misturas para vocês entenderem bem claramente aí o que é que eu estou querendo dizer, o que é que pega esse detalhezinho aí das misturas, que é o pulo do gato para você não ser pego numa pegadinha dessa, beleza? Volto já para a gente mostrar a diferença desses dois aí, que parecem muito com substância pura, né? O gráfico de substância pura, mas não é mistura. Volto já para a gente diferenciar os dois, beleza? Bom, pessoal, como eu tinha prometido para vocês a gente voltar para mostrar o pulo do gato aí, né, da diferenciação de substância e mistura, dá uma olhada nesses dois gráficos, olha aí. Dá uma olhada. Parece com alguma coisa que vocês já viram aí? Hein? Olha esse camaradinho aqui, ó. Primeiro, certo? É uma mistura. É uma mistura. Só que, olha aqui, ó. Essa fase aqui que está em cima do ponto de fusão, onde coexistem o sólido e o líquido, ela é constante. Ah, Gilmar, mas tu não tinha dito que para misturas o ponto de fusão e ebulição não é constante? Que é a característica principal da mistura? Sim, só que tem essas duas exceções. A mistura tipo eutética, certo? E a mistura tipo azeotrópica. Qual é a diferença? Elas parecem com gráficos de substância simples, aliás, de substância pura, mas não são substâncias puras, são misturas. Mesmo elas tendo alguma coisa em comum com o gráfico de uma substância pura, o diagrama de fases de uma substância pura. Certo? Por quê, irmão? Toda mistura eutética, a característica dela, guarde e sai bem com você. Beleza? Característica de mistura eutética. Ela tem o ponto de fusão constante. E só. Ponto de fusão constante. O de ebulição você está vendo aqui que não é. Continua daqui para cima, ó, ele continua uma mistura comum, qualquer. Mas por causa do ponto de fusão ser constante, ela é classificada como mistura eutética. Beleza? Ah, e a azeotrópica? O ponto de fusão, ó, normal de uma mistura convencional, de uma mistura qualquer. Porém, o ponto de ebulição, ó, constante. Beleza? Então essa é a característica da mistura azeotrópica. Beleza? O ponto de ebulição dela é constante. Beleza? Então tenham muito cuidado com essa questão de misturas eutéticas, misturas azeotrópicas, para vocês não confundirem com um diagrama de fase de uma substância simples, aliás, de uma substância pura. A substância simples está me perseguindo. Certo? Então, substância pura, obrigatoriamente, o ponto de fusão e de ebulição tem que ser constante. Da mistura convencional, né, geral,
não tem nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição constante. Mas na mistura eutética, especificamente da mistura eutética, eu tenho o ponto de fusão dela, só o ponto de fusão constante. O de ebulição não é. E na azeotrópica, certo? Só o ponto de ebulição que é constante, mas o de fusão não é. Então é isso que diferencia um diagrama de fase de uma substância pura de uma mistura e entre as misturas de uma mistura eutética de uma mistura azeotrópica. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro aí essa questão de diagrama de fase para vocês, certo? A gente volta no próximo vídeo abordando um outro assunto, beleza? Tamo junto, pessoal. Vamos lá.